proposta de trabalho para sair de lá e ir pra gerência de marketing de um banco de investimentos. E aí fui para lá. E era um trabalho que me pagava melhor, mas era um trabalho muito chato. Muito, muito, muito chato. E aí eu comecei a surtar. E aí eu falei, bom, eu tenho que aproveitar e fazer alguma coisa pra virar um hobby mental pra mim. Foi aí que surgiu o Kibiloco. Como que tava a internet nessa época, cara? O que tava rolando na internet? Eu quero me localizar nessa sua linha do tempo. O Kibiloco é de... Porque quando a gente começou no Canibal, não tinha YouTube ainda. No seu caso também não existia. Tinha YouTube. A gente publicava em portal e o portal pagava uma grana pra gente estar exclusivo deles. Lá. Foi um pouquinho depois da que estourou a bolha. Lembra que estourou uma bolha na internet? Lembro. Todo site era vendido por milhões. Milhões, sim. Você entra onde nessa linha do tempo? Eu entro antes disso. Antes disso. Eu entrei antes da bolha. O Kibiloco é de 2002. 2002. Como que era? Como que se fazia blog naquela época? Então, o Kibiloco começou, na verdade, porque eu sou desenhista, eu desenho. E eu... Desenha bem? Desenho bem. Pô. E eu... Só que eu nunca quis trabalhar com desenho. A gente acha alguma coisa sua? Não. Só no Instagram tem uns desenhos meus, mas é muito antigo, perdido. Mas assim, os desenhos que vocês vão pegar no Instagram é desenho de reunião, né? Então, mas nunca fez quadrinho, ilustração pra algum lugar? Não, assim? mas eu poderia ter feito. É mesmo? Era uma das... Não, eu nunca quis fazer. Porque desenho pra mim, a minha rotina de vida era, eu acordava, trabalhava, voltava pra casa, namorava, saía, alguma coisa, e antes de dormir, eu desenhava. Sério? E aí eu ia desenhando, e aquilo ia me dando sono, e eu dormia. Então a minha terapia de dormir era desenhar. Então eu imaginava, eu não queria trabalhar com isso. Porque se eu trabalhasse... não era ser diretor de arte, você queria ser diretor de criação, você queria fazer o texto. Eu queria ser redator publicitário e naturalmente passar para diretor de criação de uma agência, era o que eu queria fazer. Só que eu entendia de direção de arte, porque eu tinha estudado isso na faculdade, eu desenhava bem, eu tinha alguma noção estética. Então... Mas, por exemplo, o logo do Kibiloco, você que fez ou pediu para alguém fazer? Não, o Kibiloco eu pedi pra alguém fazer. Foi um amigo meu que fez, mas... Direcionado. Bom pra caramba. E aí eu fui pra essa empresa e eu comecei a fazer o Kibiloco. O Kibiloco surgiu como? Eu tava querendo aprender a mexer no Photoshop e eu virei autodidata de Photoshop. Eu comecei a aprender a mexer no Photoshop. E foi aprendendo. Começou o Photoshop já com camada ou aquele que nem tinha camada? Lembra? Nos primeiros? Não tinha, né? Não tinha porra nenhuma. Layer, nada. Eu lembro desses primeiros, cara. Era Pelo contrário, as pessoas usavam mais o CorelDRAW do que o Photoshop. O CorelDRAW era o forte. Quando eu falava que eu usava Photoshop, as pessoas falavam pra mim assim, hã? Tava começando, né? Aí eu usava o Photoshop. Esse... Não é esse não. Não é esse não, é mais antigo. Desenho... É desenho de lápis mesmo. Tá. Aí eu fui... Tinha outros blogs já? Tinha eu lembro do Ewen, que já existia. Não lembro de muitos. Eu lembro do Ewen, lembro do... Então foi um dos primeiros mesmo, assim. Foi. Os blogs, na verdade, 90% deles, da época, eram blogs de meninas, mostrando gifzinho colorido. Era uma coisa muito de menina pós-adolescente, assim, falando de Backstreet Boys, NSYNC, era muito isso que tinha. E tua ideia nunca foi ser isso? Claro que não. Então, não seria um diário seu, seria o quê? Não, então, o que aconteceu? Eu comecei a aprender a mexer no Photoshop, eu comecei a fazer umas fotomontagens, umas zoeiras, umas coisas que viriam a ser chamadas de memes anos depois. Cara, você já fazia montagem no Fazia, Photoshop? E aí eu espalhava pros meus amigos do trabalho por e-mail. Eu mandava pra galera do trabalho e falava assim, cara, olha isso aqui, tipo, o Rubinho perdia uma corrida, eu mandava uma zoeira do Rubinho. O time do cara foi goleado, eu fazia uma montagem... Imagem e texto. Imagem, texto, às vezes trocar a cabeça de um jogador por outro, eu fazia essas coisas. E comecei a mandar por e-mail. Aí chegou um cara que... Aí veio me botar um terror. Ele chegou assim e falou, cara, esse negócio que você tá mandando aí pelo e-mail da empresa vai dar merda. O pessoal da informática tá monitorando. Eu acho que era mentira. Tá. Mas eu não quis dobrar a aposta. Apostar, né? Aí eu falei, puta, não dá mais pra fazer isso, eu não posso mais mandar. Aí eu entrei no blogspot.com, aí tinha lá, faça seu blog, comecei a fazer meu blog, aí tinha, escolha um nome. E na hora o nome que me veio foi Kibiloco, que era o nome de uma coluna que eu escrevia numa coluna, era uma coluna social fake no jornalzinho da faculdade. Sei. Se chamava Kibiloco. Aí eu falei, vou botar Kibiloco, foda-se. Botei Kibiloco.
Aí fiz o blog, e aí essas montagens que eu fazia pra mandar por e-mail, eu comecei a publicar lá. E aí eu falei pra eles, olha, em vez de mandar por e-mail, agora vocês vão ver as montagens aqui nesse blog. E foi assim. E foda-se, eu fiz completamente despretensioso. Era uma válvula de escape pra mim. Eu não tava pretendendo que virasse o que virou. Ou dar dinheiro, né? Não tinha essa possibilidade, né? No começo. Era uma coisa muito distante, né? Uhum. Aí eu fiz o blog. E aí... Você carregava o que por dia? Você tinha uma produção do quê? Dependia do dia. Se o dia tivesse tido, sei lá, um debate para a prefeitura de São Paulo, como a gente vê hoje em dia, ia ter 10 posts. Entendi. Então, uma Copa do Mundo, ia ter vários. Não tem nada, não tinha nada. Tinha dia que o Kibiloco não era atualizado. E a galera, para chegar lá, só quem conhecia, né? Só quem conhecia. Mas aí que aconteceu? Um cara chegou para mim, um grande amigo meu chamado Bruno. Ele chegou um dia no almoço, conversando, almoço de trabalho. Ele falou assim: cara, minha tia adorou tua montagem do Vasco. Eu falei: como assim? Aí ele, ela se amarrou. Eu falei: mas tua tia trabalha na empresa? Aí ele: não. Eu falei: mas não, como? Como que chegou nela? Aí ela falou assim: ela é professora no Espírito Santo. Eu falei: mas você mandou pra ela? Ele falou assim: não, ela viu. Aí eu falei: fudeu. Opa. Aí eu falei: fudeu. Aí eu voltei, eu lembro que desse dia eu voltei do almoço, fui pro trabalho, fingi que tava trabalhando, e entrei naquele site meter, lembra? Sei, claro. Entrei no site meter, já meti um site meter lá, e aí quando eu fui ver, tinha, na época, 12 mil pessoas entrando por dia no Kibiloco. Mano. E eu tinha espalhado isso pra 15 pessoas. Um passando pro outro, outro pro outro. E aí foi indo, foi crescendo, e aí o site meter eu vi que ficou assim. E aí me deu um cagaço na hora. A primeira coisa que eu fiz foi fingir que eu não era eu. Eu fingi que eu era uma equipe. Tá. Eu falava assim: nós da equipe Kibiloco, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Eu falei assim: cara, se eu for processado por alguém, não é uma pessoa física que eles estão processando um grupo, uma empresa. Quem é essa pessoa que fica por trás disso? Então eu não dizia meu nome, não dizia nada. Era a equipe do Kibiloco. Porque você não sabia, né? Se a zoeira, os caras iam processar pela zoeira, pelas piadas. Isso. E aí eu lembro que a audiência foi aumentando. Cara, é teu esse desenho? É meu. Mano. Mas isso tá mal feito, né? Isso é uma lápis. Sim, é um RAF. Mas, pô, não imaginava não, Tabet. Aí eu fingi que era uma equipe e a audiência foi aumentando. Começou em 2002. E aí, 2003 já era sucesso, as coisas foram ganhando uma proporção. Eu lembro que vários blogs, o próprio Jacaré Banguela, que surgiram depois, o Não Salvo, que surgiu depois, vários outros, começaram... Surgiu depois mais ou menos quanto? Assim, um ano depois? Acho que 1 ano, 2 anos depois. O Kibiloco foi muito referência para esses caras, assim. E aí, anos depois, essa galera já estava vendendo patrocínio, eles ganhavam algum dinheiro com isso, eles se associavam a algum portal, ficava embaixo do IBEST, que era portal na Terra. A gente ficou no Terra, ficou no do... Tinha a AOL, American Online, tinha... O do Pânico, como chamava? Lá da Jovem Pan, tinha um... Não lembro. Uma vírgula. Vírgula, exato. E aí eu lembro que as propostas começavam a chegar. E aí sim foi porque assim, quando o Kibiloco começou em 2002, a bolha estourou e retraiu muito rápido. Total, o dinheiro acabou, né? Eu não peguei essa bolha. Se o Kibiloco tivesse pego essa bolha, eu tinha ficado milionário lá. Todo mundo tava querendo. Mas eu não peguei essa bolha. O meu timing foi péssimo pra isso. E aí a galera começou a pagar pouco pra blog. Eu lembro até hoje da primeira proposta que eu recebi, foi do UOL. Engraçado que hoje eu faço um talk show no UOL, mas assim, a primeira proposta que eu recebi foi do UOL. Eles ofereceram pra mim R$11,90 por mês, que era o valor de uma assinatura do UOL, mais um boné. Você tá brincando. Juro pra você. Foi a primeira proposta do UOL que eu recebi. Aí eu falei: pô, obrigado, vou passar. E aí, mas eu via a galera topando, aceitando e tal. E eu demorei pra aceitar. Demorei pra aceitar. Eu só aceitei em 2005. Você tinha que bancar a sua hospedagem ou era do Não, era Blogspot. Eu não pagava. Mas não tinha questão de tráfego, essas coisas? Não, então, volta e meia o que acontecia é que ele caía. Tá. Porque não segurava. O Kibiloco chegou a dar 5 milhões de acessos num dia, assim. É um negócio muito forte pra época, assim. E caía, derrubava, eu ligava lá pros caras, aí falava, eles arrumavam um servidor dedicado, que era interesse pra eles também ter, porque eu era uma plataforma de divulgação do serviço deles. Claro. E aí em 2005 foi o auge do Kibiloco. Foi quando tava rolando aquela CPI do Mensalão. Sim. E aí o Kibiloco estouradaço.
Assim, tinha mais audiência que, sei lá, Globo.com na época, era uma loucura, doideira. Os caras viam que entravam no Kibiloco no intervalo da CPI. Nessa época eu também já tinha trocado de trabalho, eu tinha ido para uma agência de publicidade, saído de novo, aí entrei numa agência. E aí? Qual foi a tua? Eu era redator, tinha um dupla que trabalhava comigo, fiz muitos amigos lá, mas o dono da agência sabia do Kibiloco, então ele falava, faz o que você tiver que fazer aí. Ele dava essa moral. E aí, pra mim, era ótimo, porque eu trabalhava na agência, mas eu ficava até tarde na agência, mas quando precisava ter alguma coisa do Kibiloco, eu fazia da agência direto. Kibiloco bombou muito. Teve o episódio que eu gosto de contar, porque sempre que eu lembro dessa história, desse período da minha vida, eu lembro do que aconteceu, que eu fiz uma montagem com um deputado, sacaneando um deputado, da CPI. Tá. E esse deputado ficou puto, ficou muito chateado. E aí eu recebi uma notificação extrajudicial de um escritório de advocacia pedindo para eu tirar a montagem com o deputado do ar, porque senão podia me processar e o caralho. Dá pra descrever como que era a postagem? O que era? Será que a gente acha isso aí? Não acha. Ah, não acha? Tá. Não acha, mas assim, foi um deputado que foi considerado pela comunidade gay o deputado mais gato da CPI. E aí eu fiz como se fosse, tinha aquela revista G Magazine, eu fiz como se fosse uma G Magazine dele na capa. Tá. Mas não tinha nada demais, era só ele, mas ele ficou muito ofendido. Muito ofendido. E aí ele queria que tirasse do ar. Só que nessa época, 2005, eu também já não era mais garoto do Kibiloco, já era cascudo, então eu sabia que notificação extrajudicial eu recebia uma a cada 3 dias, eu rasgava, limpava a bunda e foda-se. E aí mandou a notificação e eu ignorei a notificação. Aí veio outra notificação. Aí dessa vez, pra eu parar de ficar recebendo notificação, eu liguei pro advogado. Aí eu liguei, o cara me atendeu. E eu falei com ele, oi, doutor, falando, tudo bom? Aqui é Antônio Tabet, eu sou responsável pelo site Kibiloco e tal. É só pra dizer o seguinte, eu não vou tirar a montagem do ar, tá? E se você ficar me enchendo o saco pra tirar a montagem do ar, eu vou tirar a montagem do ar, mas eu vou publicar a sua notificação extrajudicial. E eu tenho certeza que vai ser péssimo, porque a galera vai viralizar essa merda, vai ser pior, vai virar notícia, a emenda vai ser pior que o soneto. Confia em mim. Deixa esse negócio, porque já tá 3 dias no blog, mas 2 dias isso sai do ar. E entenda. E aí depois eu comecei a apelar pra uma racionalidade do político. Eu falei assim, e tem outra coisa. É uma montagem, é uma piada, é nitidamente uma piada. Não é ofensiva pro deputado. É uma brincadeira com ele. E o deputado quer ser o quê da vida? Ele quer ser presidente um dia? Como é que ele vai fazer quando ele for presidente? Ele vai mandar matar e prender chargista? O que ele vai fazer? Aí o cara falou assim pra mim, não, você tem toda a razão. Concordo com o que você me falou. Mas eu não sei falar com essas suas palavras pra assessoria dele. Você pode falar com a assessoria dele? Eu falei, tá bom. Aí falei com a assessoria dele. Aí falei a mesma coisa. A assessora falou assim, pô, muito bom. Será que você podia falar isso pro diretor do sei lá o que dele? Falei com o diretor. Ô diretor, você pode falar isso pro chefe de gabinete dele? Falei com o chefe de gabinete. Fui falando com pessoas. Até que o chefe de gabinete falou assim, fala com ele. Mais fácil. Aí eu falei, tá bom. Que horas eu ligo pra ele? Às 7 da noite. 7 da noite liguei pra ele. Aí liguei pro tal deputado. Ele atendeu o telefone puto. Puto, ele tava puto. Falou, oi, alô. Falei, então, deputado, tudo bem aqui? Sei lá o que, sei lá o que. Isso não vai sair do ar, não, é? Falei, não, porque se sair do ar eu vou fazer isso. Isso vai sair do ar em quantos dias? Falei, 2 dias já fora do ar. Aí ele, passar bem. Bateu o telefone na minha cara. Tudo certo. Voltei pra casa, nessa época eu era casado, tinha acabado de ter meu primeiro filho, meu filho recém-nascido. Tá, quantos anos então? Ele tá com 19, faz 19 anos isso. Aí meu filho tava recém-nascido em casa, e aí 6 da manhã, batem na porta da minha casa. 6 da manhã. Acordei, quando eu abro a porta tem 8 agentes da Polícia Federal na minha casa, todo mundo com máscara ninja. Ah, para! Fuzil, assim, todo mundo armado, com mandato de busca e apreensão. Agora eu vou fazer uma pausa aqui pra voltar nesse momento. O Kibiloco era muito popular. E tinha uma... o Kibiloco mostrava, não só fazia as potocas, as montagens, os memes dele, o BBB bizarro, essas coisas, como também a gente falava de coisas do noticiário, tipo, vazou o vídeo do William Bonner imitando o Clodovil, a gente postou
e tal. Tinha o Robinho do Pânico, que tomava o Pedala Robinho e tal. E aí a gente descobriu que ele tinha sido ator pornô. Isso. E bombou, o Pânico repercutiu no ar, deu tudo certo. Aí a gente postou isso, né? Postei isso no Kibiloco. Volta pra agente da Polícia Federal à minha casa. Eu fui ver, mas qual é a acusação? Qual é o inquérito? O cara falou assim, não, tem um juiz querendo saber quantos anos tem a criança da capa do filme pornô que você botou no ar. Eu falei, mas que criança? Era o anão do Pânico. Ah, para! O cara viu o anão do Pânico, achou que era uma criança e queria saber quantos anos tinha aquela criança, que era um anão de... Claramente era um anão. Claramente um anão. Anão não, agora se fala... Como é que é? Nanismo, pessoa com nanismo. Pessoa com nanismo. Lá uns dos... Isso era o William Bonner imitando o Clodovil. Esse vídeo bombou muito. E aí eu olhei pro cara do delegado da Polícia Federal e ele falou, e ele tava muito constrangido. Ele falava assim, cara... Desculpa, cara, eu tenho... Desculpa. Aí eu chamei meu advogado entrou e a gente descobriu que eu falei com um deputado numa quarta-feira. Na quinta-feira, o Ministério Público Federal recebeu uma denúncia anônima que teria uma criança numa capa de filme pornô no Kibiloco. Na sexta, o juiz lá, o desembargador, tinha dado a autorização da investigação. Eu falei, nossa, a justiça foi muito rápido. Foi muito rápido, ou seja, foi esse deputado com certeza que tentou me dar um susto lá, mas não deu em nada, óbvio que... Que doideira. Mas eu fiquei sem computador uma semana, porque eu tive que... Eles levaram tudo da minha casa. Se eu tivesse no erro na minha casa, eu tava fudido. Eles viraram tudo, eles abriram panela, desarmaram todos os armários, levaram tudo. Me deram um susto, mas não me calou. Eu falei, eu vou continuar, e continuei. Aí você percebe que o negócio estava dando certo mesmo, né? A relevância que tinha, cara. Aqueles virais, tipo, do Cada Um no Seu Quadrado, essas coisas vêm depois? Quando que é? Tem muito hit, muita coisa que bombou lá. Muita. Eu tenho um VMB na minha casa. Eu ganhei um VMB. Era engraçado que até há pouco tempo eu falava assim, cara, eu tenho um VMB, a Sandy não tem. Um VMB? Porque a gente ganhou um VMB com a Dança do Quadrado. Sério? Isso foi em 2000 e... Eu não lembro o ano certinho, mas deve ter sido 2005, 2006. A Dança do Quadrado foi engraçado, que eu peguei essa música, né? Essa música chegou em mim. Eu falei, cara, isso é um hit. E aí eu falei com a mulher que cantava. A mulher que cantava, ela não era nem cantora, ela era animadora de um resort na Bahia. Mas chegou o quê? Um vídeo pra você? Chegou um CD. Chegou um CD. Olha essa música aqui. Aí eu ouvi, cada um no seu quadrado, cada um no seu... Eu falei, cara, isso é muito bom. Aí eu falei com ela, falei assim, vamos produzir um clipe? Ela, vamos. Aí eu conhecia o Claudinho Castro, que é uma pessoa com nanismo lá de Curitiba. Acho que ia falar de Curitiba, é um anão. É um anãozinho de Curitiba. E a gente fez o vídeo bombou. Olha lá. E a gente ganhou ganhou o VMB com a Dança do Quadrado, cara. Então, mas como que você definiu o Kibe, cara? Porque até hoje é difícil, né? O Kibe era um Instagram num lugar só. Porque o Kibiloco, ele óbvio que ele perde a relevância dele, ele perde a razão de ser quando surgem as redes sociais como o Orkut, como... O próprio YouTube também enfraquece um pouco. O YouTube não, porque o YouTube meio que... eu usava o YouTube pra botar coisas no Kibiloco. Mas eu acho que mais o Facebook, o Instagram, eles matam o Kibiloco porque... as pessoas começam a receber um tipo de... Elas não vão até o conteúdo, mas o conteúdo vai até elas. Tanto que no começo as pessoas nem saíam do Facebook. O Facebook era a internet para elas. Exatamente. Né? Então ele perde a razão de ser ali. Entendi. Mas calhou do Kibiloco... o Kibiloco teve o apogeu dele, a glória, e aí ele ali em 2011 é quando... Você vê que é o Canto dos Cisnes do Kibiloco, assim, que ele tem muita força ainda. E de todos os blogs. Então, mas aí em 2011 ele serve como lançamento do Porta dos Fundos. Mas ainda com força, então. Porque eu lembro que ainda tinha força. Muita força.